E existem diversas formas de você fazer um aquecimento, de você aumentar a temperatura interna desse corpo. Mas quero deixar bem claro aqui que o alongamento, mais especificamente o alongamento estático, alongamento passivo, não é a melhor maneira de você aquecer o seu corpo, de você preparar o seu corpo ou o corpo do seu bailarino para a aula de dança. Para a gente aumentar a temperatura interna do nosso corpo, o ideal é a gente realizar exercícios que a gente chama de exercícios cíclicos, né? Então, por exemplo, andar de bicicleta, correr, caminhar, enfim. Isso é uma maneira da gente aquecer o corpo. Mas não tem como a gente fazer muito isso dentro de uma sala de aula. A gente não tem uma bicicleta, a gente às vezes tem uma sala muito pequena, então muitas vezes isso não é possível. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como eu aplico nas minhas alunas que fazem os treinamentos em casa. Porque não é porque ela não vai fazer uma aula de dança que ela não precisa aquecer. Qualquer exercício físico que qualquer pessoa vá fazer é primordial realizar um bom aquecimento. E como que eu realizo isso? Bom, eu distribuo esse aquecimento em duas etapas. A primeira delas é a etapa de mobilidade. Então, pensando nas necessidades dessa minha bailarina, uma bailarina, por exemplo, que dança balé clássico, jazz dance, dança contemporânea, que as necessidades corporais são um pouco parecidas, o que eu faço, né? Mobilidades. Mobilidade do tornozelo, que é uma estrutura que essas bailarinas utilizam muito. Então, esse é um dos exercícios de aquecimento que eu passo para elas. Exercícios de mobilidade para o quadril. Se você conhece um pouquinho de anatomia, você sabe que o nosso quadril, ele faz diversos movimentos. Então, ele faz flexão de quadril, que é esse movimento aqui, ou com a perna esticada, né? Pensa no movimento que o quadril está fazendo. Extensão de quadril, abdução, adução, rotação. Isso aqui te lembra alguma coisa da dança? Andeor. Então, o bailarino utiliza todas essas movimentações do quadril. Então, eu realizo, no mínimo, um exercício de mobilidade para o quadril. Mas o ideal é que a gente realize aí um para cada tipo de movimentação. Claro que o mais ideal de tudo seria um aquecimento específico para cada bailarino, mas eu sei que isso não é a realidade das escolas, a gente não tem como fazer isso, né? E nem é pago para isso também. Então, porque o ideal seria que o bailarino trabalhasse as mobilidades que o corpo dele necessita. Como você, professor de dança, muitas vezes não consegue avaliar, então a opção é trabalhar essa articulação do quadril como um todo. Depois que a gente fez mobilidade do tornozelo, mobilidade do quadril, qual outra estrutura corporal, qual outra articulação a gente utiliza muito na dança? Coluna. Muito, né? Então, para fazer um cambrê, a gente tá o tempo todo mexendo essa coluna. Pensando no jazz, então, ou na dança contemporânea, muito mais. Então, exercícios para mobilidade da coluna também podem fazer parte desse aquecimento. Por exemplo, quais movimentos que a nossa coluna realiza? Extensão, flexão, rotação. Então, eu vou passar exercícios que preparem essa articulação, porque o que o exercício de mobilidade, que é o que eu estou propondo aqui para vocês, o que ele faz no nosso corpo? Quando a gente começa a mover uma articulação, o corpo libera uma coisa chamada líquido sinovial, que ele serve basicamente para lubrificar
as articulações, ou seja, para deixar com que essa articulação se mova com menos atrito, com um pouco mais de facilidade. Então, por isso, os exercícios de mobilidade. E aqui eu estou passando os exercícios, eu estou propondo, né? Estou ensinando a maneira como eu faço, mas eles servem apenas para aquecimento. Eu não estou trabalhando a mobilidade agora para aumentar isso, né? Então, para querer tentar aumentar essa mobilidade do meu aluno. Porque aí o número de séries teria que ser diferente, o número de repetições, enfim. A ideia aqui é realmente preparar o corpo para que ele entre em sala de aula muito bem preparado, com os músculos ativos, enfim. Então, a primeira parte desse aquecimento são as mobilidades, que logo mais nesse vídeo eu vou te mostrar exercícios que você pode ensinar para os teus alunos, ou se no caso você é bailarino, bailarina, você pode chegar 5 minutinhos antes da tua aula e realizar esses exercícios, ou alguns deles, porque eu vou mostrar uma variedade de exercícios aqui para vocês. Você seleciona alguns e realiza antes da tua aula. Mas saiba que o ideal é um exercício para mobilidade do tornozelo, um exercício para pelo menos um exercício para mobilidade do quadril e também para a região da coluna. Se a gente está falando de bailarinos homens, que muitas vezes precisam fazer, né, os portês, elevar a bailarina, enfim, utilizam muito mais os membros superiores do que bailarinas, né, do sexo feminino. Aí é interessante também que esse bailarino realize movimentos, exercícios de mobilidade para a região dos ombros, ok?